Aqui em minhas mãos eu tenho o notebook mais barato da Apple e que é melhor que muito notebook com 3 vezes o preço. Eu já adianto que eu consigo indicar ele facilmente para estudantes de programação, editores de vídeo, ou até quem quer entrar no mundo da Apple, né, no ecossistema, quer comprar um computador novo, buscando gastar menos possível. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e olha, eu já vou falar que para gastar menos possível, não compre MacBook no site da Apple. Enquanto lá ele custa R$13.000, já mandamos ele no nosso grupo de ofertas do Telegram com um cupom especial saindo por cerca de R$7.800, podendo parcelar sem juros. Computador lacrado, com 1 ano de garantia e por aí vai. Então se você não quiser perder essa oportunidade, confere aqui embaixo na descrição, tá bom? Hoje eu vou falar então dessa incrível máquina, o MacBook Air com chip M4. Um computador de 13 polegadas, super fino, super leve e também super poderoso, que me impressionou demais. Gente, isso daqui é bizarro e a performance que ele tem é surreal. Antes de falar de performance, que é o que mais me impressionou, eu vou falar do seu design e construção, que é de tirar o chapéu e faz jus àquela frase: time que está ganhando, a gente não se mexe. Porque quem está acostumado com o MacBook M2 ou M3 vai rapidamente acostumar com esse daqui, já que é exatamente o mesmo chassi, né? O mesmo design, porém com cores novas. Temos também a opção de 13 ou 15 polegadas e, é claro, com o hardware mais novo. Que, por sinal, finalmente, palmas, não temos mais a opção de comprar com 8 GB de RAM. Aê, agora... Apple sendo Apple, né? Agora ele começa com pelo menos 16 GB e você depois pode fazer o upgrade, que já adianta é muito caro. Eu compraria ou a versão básica ou pularia para um MacBook da linha Pro, tá? Aqui no Brasil, comprar a versão com upgrade de RAM é bem caro. Mas voltando a falar um pouco da construção, é um computador premium. Todo em alumínio, dobradiça super macia que você consegue abrir com uma mão, trackpad gigante com os gestos, o que é padrão da Apple, e ainda um teclado super espaçoso, confortável, retroiluminado e ainda com o Touch ID no canto direito superior para você desbloquear o Mac. De portas a gente não tem muita coisa, infelizmente. A linha Pro tem mais portas, tem HDMI, entrada para cartão e tudo mais. Aqui no Air a gente tem apenas, do lado esquerdo, MagSafe, duas USB tipo C Thunderbolt 4, que você consegue ligar até 2 monitores externos e ainda usar a tela dele, isso é bem legal, mas você vai precisar de um dongle. E do lado direito, um conector P2 combo, tá? Para você ligar um headset. De fato, ter muitas portas não é o forte do MacBook Air, então já compra um dongle aí. E para finalizar, pesando apenas 1,24 kg, é impressionante o que a Apple conseguiu fazer colocando tanto poder de fogo em um form factor, né, em um formato super compacto e leve. Se você está pensando em comprar esse MacBook para trabalhar com imagem, edição de vídeo, viajar, pode ir sem medo, porque além de ser super portátil, igual eu acabei de comentar, temos uma tela IPS LCD que cobre 99% do aspecto sRGB e 99% do aspecto DCI-P3, que é padrão de cinema hoje em dia e que, só para traduzir o que eu estou dizendo aqui, é uma tela muito boa para colorir, para fidelidade de imagem. Além disso, temos 500 nits de brilho, mas para mim essa tela tem 2 grandes pontos negativos. O Notch, que esconde a webcam de 12 megapixels Full HD, uma das melhores da categoria. Excelente essa webcam, tá? Mas eu não gosto tanto do Notch, né? Eu acho que fica estranho. Só que além disso, né? O webcam é um ponto positivo, o Notch que eu não gosto muito, mas além disso, temos uma tela de apenas 60 Hz em um computador hoje que, né, todos os concorrentes Windows já tem uma tela de 120 Hz nessa categoria Premium. E muita gente vai comentar aí: poxa, Gabriel, um notebook gamer que custa metade do preço tem uma tela de 144 Hz. Ninguém entende que isso daqui é outra categoria, tá? Mas eu acho que poderia ter a tela de 120 igual tem a linha Pro, né? Todos os MacBooks Pro hoje têm a tela de 120 Hz, que a Apple chama de ProMotion. E se você quiser comprar, igual eu comentei, tem a versão de 15 polegadas, que é uma tela maior para trabalhar, é fantástica, tá? Eu já usei pessoalmente e, na minha opinião, é a melhor
opção, né, para quem vai mais trabalhar com imagem, edição de vídeo e tal. Porque para viajar, para levar para faculdade, 13 polegadas é fantástico. Vamos então falar sobre o hardware, porque debaixo do capô desse monstrinho aqui, temos o famoso chip M4 da Apple, um processador com 8 núcleos de GPU e 10 núcleos de CPU, caso seja a versão de entrada igual essa que eu estou testando. Ou se você pegar a versão mais topo de linha, você tem mais 2 núcleos de GPU, que, vou ser sincero, para o uso no dia a dia eu não vejo tanta vantagem. Se você for precisar de mais poder de fogo, é melhor pegar a linha Pro. Além disso, temos 16 GB de RAM por padrão e 256 GB de SSD, com uma velocidade muito rápida, mas que não aceita upgrade. O último Mac que a gente conseguia fazer algum tipo de upgrade foi o Air de 2017. Então, se você precisa de muito armazenamento, já tira o escorpião do bolso, compra um Mac com mais SSD possível, porque depois você não consegue fazer upgrade, tá? E se você tem um MacBook Air M1 e está pensando em fazer o upgrade, o Air M4 de fato é um salto bem sólido. Para uso leve, de navegar na internet e tudo mais, o M1 ainda atende demais. Mas fazendo um teste sintético de benchmark para comparar, em single core, por exemplo, no Cinebench 2024, o M4 conseguiu 122 pontos, enquanto o M1 110 pontos, ou seja, uma diferença de 36%, né? O M4 é 36% melhor em single core que o M1. E passando para o multicore, o M1 conseguiu 433 pontos, enquanto o M4 conseguiu 734, uma melhora de praticamente 70%. Então, se você edita vídeo, trabalha com muito render, você vai ganhar um salto de produtividade legal pensando na CPU. Pensando na GPU, é até maior esse salto, tá? Eu vou fazer um teste de jogos nele, um vídeo só de jogos, mas eu testei rapidamente o Death Stranding, que foi um jogo portado recentemente para o Mac, um jogo bem pesado. Enquanto no MacBook Air M1 ele roda muito mal, quase não conseguindo pegar 30 quadros por segundo, com uma qualidade baixa, no Air M4 a gente passa dos 60 quadros muitas vezes. Então, no quesito gráfico, esse chip M4 está, ó, incrível. Inclusive, mais uma vez, eu vou fazer um vídeo só testando jogos nesse computador, beleza? E para editar vídeos que você precisa de uma GPU mais forte, graças a também ter muita memória RAM, que 16 GB de RAM em Mac é muita coisa, cara, ele é fantástico. Abrir um projeto pesado no DaVinci, mesmo com muito efeito, muita transição, ele vai dar conta de um jeito muito impressionante. Eu coloquei o DaVinci Resolve Studio, que é o que a gente usa aqui, e olha, eu tenho aqui atrás um Galaxy Book 3 Ultra, que é um computador com uma RTX 4070. Gente, não fica muito atrás não, tá? Não fica muito atrás. É claro que no quesito gráfico, a RTX 4070 é bem melhor, né? Se a gente for renderizar alguns efeitos, algumas coisas só usando a GPU, vai ser mais rápido. Só que, gente, isso aqui é um computador muito fino, muito leve, com a bateria impressionante, que não tem ventoinha e não fica muito atrás. Olha só, impressionante, não ficou muito atrás. O meu Galaxy Book renderizou em 4 minutos e 56 segundos. E esse daqui em 5 minutos e 52 segundos. Cara, menos de 1 minuto de diferença. Esse aqui é um computador com 32 GB de memória RAM, RTX 4070, de 8 GB só para a placa de vídeo e um Core i9. Esse aqui é um MacBook Air M4 que nem tem fã. Nem faz barulho, cara. E usa 30 watts de TDP. Sim, vocês ouviram certo. Ele não tem ventoinha. Ele é dissipador passivo. O que, de fato, se você fizer muitos renders, né, trabalhar com muita coisa pesada, ele vai entrar em thermothrottling, ele vai abaixar a frequência do processador quando ele começar a esquentar. Mas para o uso do dia a dia, renderizar um vídeo ali e depois parar um pouquinho, você nem vai perceber, tá bom? E para finalizar esse review, algo que a Apple sempre faz inveja nos concorrentes, que é a autonomia de bateria. Cara, tem notebook Windows que é mais caro e não consegue ficar tanto tempo fora da tomada igual esse computador. Beleza? A Apple fala cerca de 18 horas de autonomia, mas isso eu não consegui chegar nem perto. Eu consegui cerca de 10 horas de uso normal, navegando na internet, escrevendo roteiros, vendo vídeos no YouTube e tudo mais, o que é uma baita autonomia. E se, por exemplo, você for levar para a faculdade ou para uma reunião, você nem precisa do carregador. Tá? Ele vem com um carregador de 30 watts e um cabo MagSafe. Você pode usar qualquer carregador USB tipo C com pelo menos 30 watts, né? Pode ser um Baseus, um Isager, um Anker da vida. Mas para uso tipo direto à faculdade, depois ao trabalho, chega em casa à tarde, você não vai precisar se preocupar com bateria.
Olha, agora eu vou ser direto. Se você quer editar, trabalhar com fotos, vídeos, programar, né, aprender o Xcode, ou até mesmo, igual eu comentei, entrar no ecossistema da Apple, o Air M4 é uma baita porta de entrada e hoje é o notebook mais barato da Apple. Não é um computador barato, eu não disse isso hora nenhuma, leiam o título direito, eu falei, esse é o computador mais barato da Apple, é o MacBook mais barato da Apple, tô falando disso. Hoje o MacBook Air M4 é o lançamento mais barato da Apple. E, na minha opinião, por causa desse chip, é como se fosse um MacBook Pro, beleza? Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima.